Muito boa tarde, Santa Cruz, todos vocês que estão nos ouvindo aqui através dessa emissora. Está no ar o programa A Voz da Profecia. Sejam muito bem-vindos, seja bem-vinda você que agora separou esse tempinho para escutar a palavra de Deus. Eu sou Leila Leal, juntamente com a companhia de Evandro. Nós vamos estar na próxima hora abordando mais um capítulo da Bíblia. Então, que a paz, a graça, o poder, a misericórdia de Deus esteja sobre sua vida e a vida de sua família. Vá abrindo aí a sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 2, onde nós vamos hoje esboçar, vamos estudar, meditar quais são os conselhos de Paulo nesse segundo capítulo da carta aos Colossenses. Então, que todos sintam-se à vontade, porque está no ar aquele programa especial de estudo da Palavra de Deus. Olá, Evandro, como você tem passado? Como foi a semana? Olá, Leila, minha querida. Olá, meus irmãos, minhas irmãs da cidade de Santa Cruz. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós, amém? Estive bem essa semana, estive orando, estive na comunhão com Cristo, e eu espero você também, ouvinte, que esteja também, buscando a Cristo, porque é e sempre será o melhor caminho para a nossa vida. Quero agradecer a você que está nos ouvindo, seja pela rádio, seja pelo canal no YouTube. Aliás, lá no YouTube também tem todos os nossos programas anteriores. Então corre lá para o seu celular, para a sua televisão, computador, tablet, e digita lá no YouTube, na barra de pesquisa, Novo Tempo Santa Cruz. E você vai ver um símbolo adventista azul e branco. Você clica, certo? E lá terá todos os vídeos anteriores, no caso os programas anteriores, em formato de áudio. E na descrição de cada vídeo, tem os nossos contatos para você mandar uma mensagem para nós, um pedido de oração, queremos orar por você, seu pedido de música, o seu áudio, queremos ter esse contato com vocês também. Lembrando que hoje também o programa está abençoado. Pode ter certeza disso, irmãos, porque se trata da palavra de Cristo, não é? E falando-se também em palavra de Cristo, Leila, a gente também tem a palavra de Cristo agora em formato musical também, não é? Com certeza, porque Deus fala através da música e Ele também é o criador da música, a melodia, porque isso também mexe com as nossas emoções e com os nossos corações. Então, aprecie agora a música ao olhar para a cruz. E enquanto você escuta, pense direitinho o que você sente, qual é a sua visão, qual é a sua atitude quando você olha para a cruz que Cristo carregou por sua causa. Então medite na letra dessa canção ao olhar para a cruz e em seguida teremos o Reavivados. Esse breve resumo que a cada semana a gente traz para você ficar bem mais por dentro do assunto que nós vamos falar hoje. Então, não sai daí que a gente volta já. Derramava ali por mim.
Esta é a voz da profecia. Cada vez mais os talões de cheque são menos utilizados em transações comerciais. Porém, há algumas décadas antes, eles eram um dos principais meios de pagamento. A história dos talões de cheque remete às famosas notas promissórias, as quais surgiram no período da Idade Média, onde os banqueiros emitiam documentos de próprio punho em que prometiam pagar determinada soma de dinheiro ao depositante em certo período de tempo. Desta forma, tanto a nota promissória quanto o cheque eram documentos que atestavam uma dívida que uma pessoa tinha. Neste contexto, também eram famosos os cheques sem fundo, os quais eram dívidas assumidas por indivíduos que não tinham condições de pagá-las. No livro de Colossenses, o apóstolo Paulo usa uma metáfora extraída do mundo comercial de sua época para falar da nossa dívida para com Deus. No capítulo 2, verso 14, ele declara: tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós o que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. A expressão escrito de dívida é a tradução da palavra grega keirografon, que significa literalmente nota promissória. Ou seja, Paulo deixa claro que todos nós tínhamos uma dívida para com Deus. Mas que dívida é esta que foi paga por Jesus? Segundo a Bíblia, o salário do pecado é a morte. Como todo ser humano pecou, então todos deveríamos pagar com nossa vida pelo erro cometido. Porém, Jesus nos amou de tal maneira que decidiu pagar a dívida que estava no nosso nome. Então a cena da cruz do Calvário representa o pagamento muito alto pela nossa salvação. Quando Jesus exclamou na cruz, "Está consumado", tal declaração significava "está pago". A partir da cruz, nenhum ser humano precisa receber a morte eterna por causa de seus pecados. Jesus já pagou a dívida. O que nos resta agora é aceitar o pagamento e viver em gratidão por tudo que Jesus fez, por tudo que Jesus faz e por tudo o que Jesus fará por nós. Quando você pensa no sacrifício de Jesus, quando você olha para a cruz, você entende o amor derramado por você na cruz? O sangue de Jesus, o sacrifício de dor. Reflita sempre nesse ato de amor. É por isso que João, ele diz que Deus amou o mundo a tal ponto, ou seja, de tal forma, de tal maneira, que deu Jesus para morrer pela humanidade. A dívida foi paga por Jesus. Então pense bem nisso e aceite esse sacrifício. Seja grata a Jesus por esse sacrifício. Nós vamos agora adentrar no capítulo 2 de Colossenses, mas antes eu convido você a nós convidarmos o Espírito Santo para nos ajudar. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amado, Pai que estás nos céus, grandioso Senhor, aqui estamos nós mais uma vez para te honrar, te exaltar, estudar a Tua Palavra e precisamos muito do Senhor, porque o Senhor é o autor
da mesma palavra que nós vamos ler agora. Então, por favor, nos ensine, nos explique, nos ilumine com o teu poder, que o teu Santo Espírito também visite a cada ouvinte nesse momento, convertendo o seu coração, abrindo os olhos, a mente, para que compreenda o que a tua Sagrada Escritura diz e que, acima de tudo, cada filho teu que nos escuta também coloque em prática na sua vida. Nós te oramos, nós te agradecemos, pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana passada nós começamos a estudar o livro, de Colossenses, e o capítulo 1, onde Paulo começou a fazer sua saudação para os irmãos de Colosso, onde ele também agradece, ele dá suas ações de graça a Deus pelo fato de ser o chamado e também pelo carinho que ele tem pelos irmãos. E Paulo também, ele relata no capítulo 1 que ele orava muito pelos irmãos e ele, claro que exaltou a excelência da pessoa e a obra de Cristo, em que os irmãos focassem bastante nisso, na pessoa de Jesus e na atitude que ele teve de morrer na cruz. E claro que Paulo encerrou o capítulo 1 falando da missão dele, o seu ministério do Evangelho, o qual ele foi chamado, o qual ele sempre deixa bem claro que anuncia Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador que ressuscitou dentre os mortos. Então, que esse seja o nosso foco também, ter sempre Jesus no centro da nossa vida. No capítulo 2, Paulo agora também começa a falar do interesse que ele tem mais ainda pelos irmãos de Colossenses, onde ele faz advertências, onde ele dá conselhos para os irmãos, mas, claro que a gente vai trazer para o nosso tempo, para a nossa era, para a nossa situação e a nossa atualidade. Então, que sigamos os conselhos que Paulo vai nos ensinar a partir de agora, tá? Vamos ver agora, então, Paulo e o seu grande interesse pelos irmãos de Colossenses. Capítulo 2, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 5, que diz assim: Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza de pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convenientes, porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Que bom! Que bom! Então aqui as expectativas de Paulo sobre os irmãos até que eram boas. Então Paulo disse já no versículo 1 que os irmãos saibam que ele vem lutando, que ele vinha mantendo a oração, vinha lutando para que os irmãos mantivessem a sua fé, até pelos laodicenses, né? Que aqui também se dirige aos irmãos de Laodiceia. E por quantos até nem conheceram ele face a face, ou seja, não viram Paulo pessoalmente, mas de qualquer forma ele diz que está lutando, ou seja, escrevendo, orando, como ele mesmo disse, eu posso não estar perto de vocês fisicamente, mas eu estou em espírito. E é claro que esse espírito não é porque Paulo estava morto, né, gente? É só pelo fato do espírito de oração que ele mantinha pelos irmãos. O pensamento de Paulo, sabe aquela lembrança que você tem da pessoa? Então o caminho é por aí. E aí ele diz também que o coração deles sejam confortados e vinculados na palavra-chave do Evangelho, que é o amor. Porque eles têm toda a riqueza e forte convicção de entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Então, mais uma vez, Paulo exalta Cristo e que os irmãos sejam confortados pelo plano de salvação em Cristo Jesus, que esse mistério de Deus, porque às vezes a gente pensa, poxa, por que Deus fez isso?
Eu já ouvi até pessoas dizendo assim, mas eu não pedi para Jesus morrer por mim. A gente às vezes escuta isso. Mas também Jesus não força você a aceitá-lo, mas ele fez de livre-arbítrio porque o ama. Isso se chama graça, um favor que não merecemos. Então aqui Paulo mostra um interesse muito grande pelos irmãos de Colossenses, assim como nós também devemos acatar os seus conselhos para o tempo de hoje. É interessante nessa palavra, quero que vocês saibam quanto, a quantidade, muito. Paulo está lutando, pelo povo de Colossenses e também, pelos que estão em Laodiceia. É interessante que esse lutar nos dá entendimento, que mesmo Paulo não estando presente, ele estava, lutando em oração para que a igreja de Colossenses, o povo de Colossenses fosse abençoado. Então, Leila, nossa mãe não está presente, está lá no Amazonas, mas ela está pessoalmente conosco em espírito de oração, Nossa mãe ora por nós. Com certeza, e nós estamos orando por ela. A gente tem o contato que hoje nós temos, que é o telefone. Assim como Paulo escrevia cartas a punho, com pena, e chegava até um certo tempo para chegar para as pessoas que iam receber, para os irmãos, nós hoje temos a tecnologia, mas de qualquer forma, não estando presencialmente, mas estamos sim em espírito, em amor, em conexão, que é o mais importante. Não é a mesma coisa que pessoalmente, mas ajuda, quebra o galho, como se diz, ameniza a saudade. Ameniza. Isso mesmo, é interessante. Então, isso nos dá a entender que você, irmão, minha irmã, que está me ouvindo, sempre tem alguém lutando por você. Você pode olhar para os lados e encontrar pessoas que parece que só te despreza, que só fala mal, que não está nem aí para você, mas saiba, tem alguém, sempre tem. Um ser humano, uma pessoa que quer o bem a você, que quer que você seja feliz. E é interessante também que existe pessoas pessoalmente, mas também tem alguém longe orando por você. Não sabemos quem é, mas sempre tem. E mesmo que você diga, não tem, eu estou analisando, olhando, e não tem, tem, porque o próprio Deus está ao seu lado, irmão. Amém, Então saiba, sempre tem alguém lutando por você. Se não é alguém ser humano, é Deus. Com certeza Deus está ao seu lado. E ele repete isso no verso 5 também, Porque embora eu não esteja fisicamente longe, olha, eu espírito estou presente também. E Paulo se alegra em ver como eles estão vivendo em ordem e firmes em Cristo. É interessante também no verso 4, que tem muitas pessoas que estão sendo enganadas com argumentos que parecem convincentes, A gente vai falar isso mais para frente. E a gente tem que ter realmente cuidado, porque tem pessoas que falam bonito, com aquelas palavras todas chique, não é? Que a pessoa nem entende. A gente tem que ter cuidado, porque por mais que a pessoa esteja falando com bom intuito, mas tem que ser de acordo com a palavra de Cristo. E por último ponto, Paulo aqui cita também, tanto o povo de Colosso, como também os que estão em Laodiceia, verso 1. E é também citado Laodiceia, também lá em Apocalipse capítulo 3. E sabemos que Laodiceia é a carta apostólica que descreve os tempos atuais. Então, assim como Paulo escreveu aqui, Colossenses, Apocalipse também é para os dias atuais, e eu cito aqui Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Jesus Cristo bate na porta do seu coração. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse verso nos mostra que Cristo está batendo a porta do seu coração. Você vai deixar Cristo entrar no seu coração? Aceite Jesus Cristo. Mas se você já deixou Cristo entrar no seu coração, amém. Então que ele possa fazer morada dia após dia. Porque verso 21 diz, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Olha só, Leila, que bênção. Sem sombra de dúvida, aqui Paulo mostra não só o seu carinho, o seu apreço pelos irmãos, mas também uma mensagem de alerta, de advertência, porque é claro que ele tem essa preocupação, que inclusive eles não se afastassem da fé, que eles não deixassem de
seguir a Cristo, de se entregar a Cristo. Então, isso é muito importante. Mais uma vez, Paulo dando palavras de fortalecimento, palavras de ânimo e de esperança para os irmãos continuarem o quê? Firmes, na verdade, em Cristo Jesus. Amém. Amém? No versos 6 e 7, aqui Paulo também destaca o desejo pelo progresso espiritual dos colossenses. Ele diz no versículo 6: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Mais uma vez, Paulo está desejando que os irmãos estejam sendo mais firmes e fortes na fé, para que eles recebam Cristo Jesus e andem nele e sejam, sim, nele edificados. Como é bom você receber palavras de ânimo quando você às vezes está dizendo: ora por mim, eu estou um pouco sem fé, minha fé está fraca, estou me afastando um pouco. Aí vem alguém, ele diz: olha, fique firme, tá? Você foi instruído, cresça, agradeça, desenvolva o espírito de gratidão. Então isso é muito bom, porque nos dá muito mais ânimo, nos levanta o astral, levanta a nossa autoestima, e saber também que nada se resume aqui, somente aqui. Pelo contrário, nós não somos daqui e um dia em breve vamos embora. E é por isso que a gente tem sempre que olhar para o alto. Olha para a cruz e olha para o alto. Que aí sim, nós vamos com certeza ser mais fortes e instruídos para o grande dia quando Jesus voltar. Nesses dois versos tem uma coisa que me chamou bastante a atenção, é que no verso 7, como foram ensinados. Veja, Paulo, ensinou, eu creio que por cartas ou pessoalmente, ou através de Timóteo, ou até mesmo de Epáfras, não é isso? Lá do capítulo 1 do programa anterior, Epáfras era o evangelista da cidade, que a cidade aprendeu de Cristo, eu creio disso. Mas muitos foram ensinados, mas muitos se desvirtuaram. Isso não serve para nossas crianças atuais também, As crianças estão na igreja, cantando, louvando, isso eu acho maravilhoso, Então, lembrando que Provérbios 22, verso 6 diz: instrua a criança, nos caminhos que tem que seguir, e quando passar os anos, não se desviará dele. Então, esse é o propósito, que as crianças cresçam no caminho de Cristo e fiquem mais adultos, mais maduros, e não saiam do caminho de Cristo. E nós adultos também, que conhecemos o caminho de Cristo e não saiamos do caminho de Cristo, Aí depois ele coloca uma vírgula e fala: transbordando em gratidão. Olha só, Leila, que palavra que tem que ter no nosso coração, Gratidão. Estamos sendo gratos com as coisas que temos, com a vida que temos, Essa palavra tem que ter encaixado no nosso vocabulário, Eu creio nisso, Sem sombra de dúvida, Então, assim, ao até você se alimentar, crie o hábito de agradecer a Deus pelo alimento, porque Ele não permitiu que faltasse. Então, nós temos que desenvolver esse espírito de gratidão. E quanto mais a gente desenvolve esse espírito de gratidão, mais a nossa fé aumenta. E quanto mais a nossa fé aumenta, mais a nossa esperança transborda de que Deus, Ele não deixa faltar aquilo que nós necessitamos. Então devemos desenvolver esse espírito, sim, de gratidão, que é de suma importância, porque até Paulo mesmo disse: eu já sei o que é viver em abundância, em escassez, no frio, no calor, eu sei qual é todo tipo de situação, mas ele disse que em tudo ele dava graças, tudo ele agradecia, não pela circunstância ruim, mas pelo Espírito de Cristo Jesus que habita nele. Então é isso que nós também devemos entender, que mesmo que você esteja passando por uma situação difícil, agradeça, não pela situação, mas porque você tem Deus lhe fortalecendo dia após dia. Isso é de suma importância para o nosso crescimento espiritual.
Um coração agradecido, né, alegra a vida em perceber de que Deus está ali presente o tempo todo conosco, né? Nosso anjo está conosco, então é alegre saber que Cristo nos abençoa. Até Provérbios diz, né? O coração alegra, formoseia o rosto. Olha só, não é? Tá vendo? Então, assim, a pessoa mais feliz, mais sorridente, com certeza é até mais bonita, tem um semblante melhor, tem a pele melhor. Por quê? Porque desenvolve esse espírito de gratidão. Nos próximos versos que eu vou ler agora, juntamente com vocês, Paulo fala e dá a sua advertência contra os falsos ensinos. Esse assunto é de suma importância, então vamos ler com calma e que você entenda de fato o que Deus quer dizer aqui. Que Deus, ele dá uma advertência contra falsos ensinos, que isso é muito sério. A divindade de Cristo e também a sua obra redentora. O que nós vamos estudar agora a partir do versículo 8 até o versículo 15. Então vemos aqui a mensagem de advertência de Paulo para os irmãos terem cuidado. Diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Uma das coisas mais importantes que nós temos que entender é que não existe nenhum outro que possa nos salvar, a não ser Cristo, somente. E aí, de uns tempos para cá, claro que na época de Paulo, até antes, existia muita idolatria. E aí, algumas pessoas pregavam atribuindo a salvação a outros deuses. No Antigo Testamento tem muito disso. Até Moisés, Arão tiveram suas dificuldades, Elias, Eliseu, por causa da idolatria. Deus dizendo o tempo todo que ele era o único que podia salvar essa nação, o povo de Israel, mas o povo ainda se desviava para outros deuses. Aqui, muitas vezes também, no tempo de hoje, cometemos esse erro e aprendemos, às vezes até desde pequenos, né, que nós devemos sim pedir socorro para outro Deus que não seja Jesus, ou o próprio Deus, o Pai de todos. É por isso que Paulo diz no versículo 8, cuidado, ele alerta para que ninguém engane, ou seja, venha enredar, convencer você com algum tipo de filosofia mundana. E aí, como ele diz, olha, ele vai bem sutil, misturando a verdade com a mentira. Aí ele coloca tradição de homem para você acreditar, e aí vai botando um pouquinho a palavra de Deus e vai misturando as coisas. E aí ele, como ele disse, ele bota você nos rudimentos do mundo, tá? Então aqui ele coloca também como essas tradições humanas e nos princípios deste mundo e não em Cristo. Isso é um alerta que serve para nós também, que nós devemos ter cuidado, principalmente nessa era que nós vivemos, em que tem muito influencer por aí, tem muitos coaches evangélicos, tem muitas pessoas
que estão influenciando aí pelas redes sociais, dando seus conselhos, participando de podcast, mas que ali pode misturar muitas vezes a verdade com a mentira. E aí o que fazer? Paulo sempre dá o mesmo conselho: fiquem firmes naquilo que vocês já aprenderam. Então, se alguém vier com uma nova ideia daquilo que você aprendeu, é melhor não ouvir. Para ficar bem claro para você entender, por exemplo, quando Deus, o Espírito Santo, estiveram na criação do mundo, criaram o mundo em 6 dias e no 7º Deus descansou. Isso é fato, está na Bíblia. Se você acredita na Bíblia, então você vai acreditar, né? Você aceita de fato que a Bíblia é a palavra de Deus. E lá, desde o início da criação, Deus disse que o sábado é o dia do Senhor. Hoje o que nós vemos, aí as pessoas nem dizem, não, o domingo é o dia do Senhor. Estão entendendo, meus queridos, que isso não é de hoje? Que aí Paulo adverte, cuidado, que tem pessoas que vão dizer para vocês uma coisa que não está na Bíblia. E aí, se vier com uma nova ideia, não aceite, porque você tem que se manter naquilo que já foi aprendido antes. Então, se você aprendeu que o sábado é o dia do Senhor, e você viu, é a Bíblia, é Deus que está falando, aí vem um ser humano colocando tradição, então ele diz, fique alerta, para que você não seja enganado, porque isso, com certeza, vai nos afastar de Deus. É interessante, Leila, notarmos aqui um ponto importante, que Paulo, ele não está indo contra a filosofia em si, né? Mas ele está indo contra um princípio de usar a filosofia de tirar Deus e exaltar o homem. Aí isso aí, Paulo é contra, certo? Porque, vamos analisar que existe filosofia na Bíblia. Isso mesmo, você sabia? Aqui em 1 Coríntios, né, voltando um pouco, capítulo 15, verso 33, Paulo cita uma frase filosófica daquele tempo que era usado para questões pessoais e tiravam Deus, mas Paulo pegou o mesmo contexto e aplicou para Deus, né? Ele reverteu a situação, que diz o seguinte: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Olha só, essa frase era dita filosoficamente para aquele tempo em outro contexto, não tinha nada de Deus e até descartava Deus dessa frase. Aí Paulo pega essa mesma frase filosófica e complementa, e usando Deus como o ponto principal, que é o verso 34 diz: como justos, recupere o bom senso e parem de pecar, pois alguns, a quem não tem conhecimento de Deus, digo isso para a vergonha de vocês. Olha só como Paulo é inteligente. Ele pegou uma frase filosófica e aplicou para o contexto espiritual, né, de Deus. Mas agora, quando eu pego uma frase, por exemplo, que todo mundo conhece, né? Eu não lembro quem falou, mas todo mundo conhece, que diz: ser ou não ser, eis a questão, né? Nem sei. É filosófica para muitas pessoas, né? Mas se eu pego essa frase e coloco só para exaltar o homem, não, aí tá errado, né? Eu não posso fazer com que o próprio homem seja o Deus dele mesmo, né? Que ele seja exaltado e Deus diminuído. Então Paulo não é contra a filosofia em si, mas a filosofia de que o homem é tudo e Deus é nada. Certo? Ou seja, a filosofia mundana, como ele até disse aqui, né? Porque tem a filosofia de homens, mundana, segundo o mundo, e também o querer do humano. Mas quando vem a filosofia do céu, do alto, de Deus, aí a coisa muda. Isso, porque no verso 8 mesmo fala, né, que se fundamenta nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não de Cristo. Não, aí não pode não, certo? O verso 9, ele é poderoso, o verso 9, porque diz: em Cristo, olha só, habita pessoalmente, espiritualmente, mas a Bíblia fala corporalmente. E a palavra em seguida, né, toda a plenitude da divindade. Ou seja, esse verso mostra bem claro que Deus, Jesus Cristo, a esse mundo veio 100% humano, mas também veio 100% divino. Isso é magnífico, porque imagina se Cristo tivesse vindo só na forma humana, sem sua forma divina, né? Ou se Cristo tivesse vindo só na forma divina. Então Cristo veio a essa terra divino
e humano também, para nos mostrar e ter esse contato humano conosco, né? Então, em Cristo tem toda a plenitude de Deus também. Até Então, porque, Evandro, também Jesus ele precisava vir em forma humana até para fazer o plano de salvação. isso. Porque precisava, como ele disse aqui, pagar a dívida. Qual era a dívida? A nossa. Qual é a nossa dívida? O pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Então nós deveríamos pagar essa dívida. Com o quê? Com a nossa vida. Então como é que Jesus então ia fazer isso? Porque Deus não quer ficar sem nós. Deus quer sempre estar conosco. Aí, então Jesus foi e se ofereceu. Eu pago a dívida para eles então. Como? Com sua própria vida. Aí ele não poderia, porque Deus não morre. Deus é eterno, Deus é infinito, Deus é imortal, Jesus é imortal. Então, para poder cumprir essa dívida, o que ele fez? Teve que se diminuir, se tornar humano. E muitas pessoas acham que Cristo não foi divino, né, no caso. Então, esse verso mostra que Cristo teve toda a plenitude divina de Deus também, né? Então, Cristo é Deus, né? Ele veio na forma divina e humana. Isso é muito maravilhoso. O verso 10 também é muito interessante, né? E por estar em Cristo, eu pergunto, você está em Cristo? Amém, né? Se está, glória a Deus. Olha só, que é o cabeça de todo o poder e olha só, a autoridade, vocês receberão também essa mesma plenitude, ou seja, recebemos também. Então, quando estamos com Cristo também, recebemos também o Espírito de Cristo. Isso é impactante, porque se eu estou sem Cristo, aí eu não tenho o Espírito de Cristo. Mas se eu tenho Cristo na minha vida, eu tenho o Espírito Santo também na minha vida. Não há como separar, não é? Aí você pode se perguntar, e como que nós podemos estar em Cristo? Aqui, como ele disse, quando você e eu somos batizados, sepultados, mortos para o pecado e viver uma nova vida. Cristo esteve na tumba, morreu por causa dos pecados do ser humano e aí ressuscitou, e agora nós também devemos fazer da mesma forma. Assim como Cristo desceu à sepultura por nossa causa, enfrentando a morte, nós também devemos morrer para o próprio eu. Não literalmente, lógico, mas é através do batismo, a imersão, que é onde você sepulta o velho ser humano. Por isso que Paulo falou que as formas de ordenanças, ou seja, que naquela época tinha que morrer um cordeirinho para poder absorver os pecados do ser humano, o próprio cordeiro é ele. Por isso que Paulo fala da forma de ordenanças, ou seja, aquela antiga lei de Moisés ou leis cerimoniais. O fato é, gente, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador pelo batismo, através da imersão desse batismo, se você mergulhar e ressuscite para uma nova vida e esteja plenamente como Cristo teve, na divindade, ou seja, você agora pode ser uma nova criatura. Então, recebemos o Espírito Santo através do batismo, e para você ter uma compreensão melhor, depois você pega Romanos, capítulo 6, verso 4, ou pega sua Bíblia agora, certo? Confere lá, Romanos capítulo 6, verso 4, que diz, fomos sepultados com ele na morte por meio, do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então a salvação hoje não garante, né, o amanhã, mas precisamos sempre manter relacionamento com Cristo, né, tipo um casamento, né, sempre em contato, sempre buscando a Cristo, porque quando Cristo morreu também é simbolismo de que nós estamos sepultando os nossos pecados. Mas quando Cristo ressuscitou, né, estamos ressuscitando nova criatura, né, para viver agora para Cristo e somente para Cristo. Isso é muito importante. Então, saiba disso, irmãos. Quando você está com Cristo, você recebe a plenitude também do Espírito Santo. Amém. E um detalhe aqui, um parêntese, lembrando que esse batismo não é de criança, é você já adulto, quando você já tem consciência. A criança, o bebezinho, o batismo não é bíblico de criança, e também quando é só pela aspersão, que é só, por exemplo, na cabeça,
tá bom? Então são esses tipos de tradições que foi entrando e Paulo foi dizendo, né, que as pessoas devem acreditar naquilo que a palavra de Deus diz. Então, quando se morre para o pecado é porque já tem a consciência do pecado. Um bebezinho não tem, não é? Então esse detalhe também é muito importante, até porque Paulo foi batizado adulto, Jesus foi batizado adulto aos 30 anos de idade, tá? E isso provando que nós devemos seguir o exemplo dele. Então, gente, não é difícil, não é impossível, basta aceitar a Cristo Jesus e essa dívida que ele pagou. A gente falou até agora há pouco sobre a gratidão. Você tem agradecido a Deus, como ele falou aqui no versículo 14, que ele cancelou o escrito de dívida, ou seja, rasgou a promissória. E a promissória era sua, era minha, e tudo constava contra nós. E aí ele removeu tudo isso daí inteiramente, cravando na cruz, cumprindo a palavra de Deus. E agora sim, publicamente, ele expôs que nós podemos ser vencedores, assim como Jesus também venceu, inclusive a morte. Lembrando que batismo, né, vem do grego baptizo, que significa mergulhar, né, afundar, né? Então, a própria palavra batismo já demonstra como deve ser o batismo na vida do ser humano. Então, lembrando que batismo é para arrependimento dos pecados. Se você tiver mais dúvidas sobre esse assunto, gente, pode nos ligar, nos mande mensagem que a gente vai falar com mais detalhes sobre isso, tá bem? Continuando a nossa leitura, agora no versículo 16 até o versículo 19, onde a gente vai entrar um pouquinho mais nessa questão do cerimonialismo, das leis de ordenanças, que tudo isso era só sombra das coisas futuras, ou seja, aquilo ali era tipo assim uma ilustração do que de fato aconteceria. Para entender, vamos ler versículo 16 até o 19, que diz assim: Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Então, gente, para ficar bem claro, ninguém deve julgar você pelo que você come ou bebe. Aqui, no caso, Paulo usou os costumes, as tradições e até também as ordenanças, o cerimonialismo que existia na época dele. Então ele usou esse comparativo. Aí quando ele menciona aqui dia de festa, ou lua nova, ou os sábados, tudo isso também eram rituais cerimonialistas da época do povo de Israel, da época antiga, né? Mas que agora, quando se refere, por exemplo, a ninguém ficar confuso, quando se falou assim, ninguém pode julgar agora porque não precisa mais guardar o sábado, porque, como disse aqui, tudo isso é sombra das coisas que haveriam de vir, ou seja, guardar o sábado no passado era uma coisa, hoje não precisa mais. Não é esse tipo de sábado, viu, gente? Por quê? Muitas vezes Deus diz na sua palavra que nós devemos guardar os seus sábados, ou seja, os sábados de Deus. E nós muitas vezes guardamos o nosso sábado. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente pega o dia do Senhor e faz do dia do Senhor qualquer dia, por exemplo, a terça, a quarta, contando a partir que seja 7, ou no próprio sábado mesmo, e aí você vive do jeito que você quiser. Mas não é assim, ou seja, você está fazendo do sábado como se fosse seu. É isso que eu estou dizendo. E na Bíblia não, nós devemos fazer do sábado o sábado do Senhor, tá? Então, ninguém se faça árbitro contra vocês ou outros, pretextando humildade, o culto dos anjos. Outra coisa também, que Deus não concorda é a questão de adoração a anjos,
baseando-se em visões, sem motivo algum, e tudo isso na sua mente carnal. Enfim, em suma, o que Paulo está querendo dizer? Gente, muitas coisas do que aconteceu no passado, cerimônias, mandamentos que estavam no livro que escrito por Moisés, não precisam mais ser observadas. Por quê? Porque Jesus foi quem cumpriu todo tipo de cerimônia hoje. Então, nós devemos nos dirigir às coisas ou aos mandamentos da lei mosaica ou das cerimônias do passado? Não, nós devemos nos centralizar em Cristo, tá? Por isso que Jesus veio e disse: eu sou o Senhor do sábado, eu faço nova todas as coisas. Então, não é que Cristo mudou a palavra de Deus, ele só questão de que teve uma mudança na concepção das coisas. É interessante aqui que eu estava notando que Paulo cita mais ou menos assim: olha, você não precisa praticar as leis cerimoniais, né? Porque o verso 17 são as sombras do que iria acontecer, né? Na verdade, a realidade que se encontra em Cristo. Então, todas essas leis cerimoniais que eles faziam era só um vislumbre do que se encontraria em próprio Cristo, a saber, no próprio céu, né? Quando estivermos com Cristo pessoalmente. Então, colocando em termos aqui para nós, é como se fosse o seguinte: na nossa infância, né, nossos pais diziam o seguinte: olha, meu filho não entra em carro de estranhos. Essa é uma lei, obedeça isso aqui. Ou seja, isso é uma lei moral. Assim como os 10 mandamentos. Deus dizendo: ó, filho, não roube. É a mesma coisa os nossos pais dizendo: ó, não entre em carro de estranhos. Lei moral. Agora, uma lei cerimonial. Eu me lembro que nossas mães, quando iam arrumar a gente para ir para a igreja, né, colocava as calças lá em cima, né, lançou para tudo colorida, passava um gel, aquele cabelo todo, né, era a moda daquele tempo. Hoje a moda é diferente, hoje as modas são mais diferentes e tal, ou seja, a cerimônia para ir para a igreja daquele tempo é diferente para se organizar da cerimônia para ir para a igreja atualmente, né. As crianças botavam a roupa lá em cima, o cabelo todo lambido, sabe, não era assim? Então era cerimônia para se arrumar para a igreja daquele tempo. Hoje a cerimônia é outra. Então, veja, e tudo esse organizar essa cerimônia era daquele tempo, hoje é outra. Mas, nesse caso aqui, né, as leis cerimoniais tinham fundamento, agora não precisa mais, assim como também a gente não se arruma do jeito que era antes, não precisa mais. Mas sabendo que o arrumar era para ir a Cristo. E hoje nos arrumamos para espiritualmente um dia, pessoalmente, estarmos com Cristo lá no céu, né? Ou seja, por mais que tenha só mudado um pouquinho a questão, por exemplo, da vestimenta, como você deu um exemplo aí, mas não mudou a essência. A essência, isso. O objetivo maior, porque por mais que, por exemplo, minha mãe me arrumava para ir para a igreja e colocava aqueles vestidos enormes, parecia uma mini noiva, né? Aquelas mangas bufantes, né, enorme nos ombros. Hoje não, hoje é uma roupa mais discreta, mas a essência é a mesma. Ir para a igreja e fazer o quê? Adorar a Deus, obedecer. Então é isso que Paulo está dizendo, viu, gente? Então assim, que não se deve sim se arraigar nas tradições, nas cerimônias antigas, né? Mas também você não deve desprezar as atuais. Porque a Paulo cita aqui sobre festividade religiosa, que era o quê? Festa dos pães asmos, festa das primícias, né? Hoje a gente não tem isso. Mas qual é a festividade religiosa que todas as igrejas têm? A Páscoa, né? Todas as igrejas fazem uma santa ceia, o batismo também é uma festividade religiosa, então tem mais o princípio, né? Como ele falou, bem mencionado. E é interessante aqui notar também no verso 18, né, que Paulo fala: não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade, olha só, adoração de anjos. Esse verso aqui, ele se linka, né, ele se junta muito lá quando Paulo falou no verso 8 sobre filosofias vãs. Então tinha muitos filósofos falando: não adore a Deus, não, adore a anjos, né? Anjos é isso e aquilo, e estava esquecendo de Deus. Aí Paulo vem e fala: não, rapaz, não é isso não. Anjos são importantes na nossa vida, são, mas Deus não é mais importante, não? Paulo está perguntando. Até porque os anjos são seres criados. É isso. Né? Aí às vezes a gente vê, tem pessoas que podem, vou pegar aqui uma imagenzinha de um anjo e ele vai me proteger. Não se preocupe. Invoque a Deus
Invoque o poder de Deus, que Ele sim lhe trará anjos pessoalmente para lhe proteger. Amém? Vamos finalizar agora no versículo 20 até o versículo 23 para a gente encerrar o capítulo de hoje. Leia comigo do 20 até 23, onde Paulo finaliza dizendo da obediência a tais práticas que ela não vence o pecado, tá, gente? Então não é obras que fazem com que você vença o pecado. Sabe o que é? Jesus. Versículo 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencesse a Ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão distintas, aliás, destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para o refrear os impulsos da carne. Ou seja, Paulo finaliza dizendo: olha, gente, não queira ser salvo por causa dessas obras ou dessas tradições, que você não vai ser. Ele está dizendo o seguinte: gente, se você já morreu para Cristo Jesus, você é uma nova pessoa em Cristo Jesus, você agora largou o mundo, você vive para Jesus, não se sujeite mais à questão das ordenanças ou às cerimônias do passado. Pelo contrário, né? Você agora deve viver a doutrina de Cristo Jesus. Então, muitas vezes a gente pode pensar assim: vou pagar uma penitência, eu vou fazer várias cestas básicas e vou distribuir para que eu possa ser salvo. Não é isso. Como ele diz, versículo 22, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Ou seja, aí vem o homem e diz, por exemplo, o líder, ele vem e diz: olha, você tem que andar de joelhos tantos quilômetros para você poder ser salvo e alcançar pontos com Deus. Não é assim que funciona, não é isso que a Bíblia diz, tá? Tais coisas, ele diz no versículo 23, com efeito, só tem aparência de sabedoria, só parece como culto de si mesmo, mas isso gera uma falsa humildade, de rigor ascético. Todavia, que ele diz, finalizando, não tem valor contra a sensualidade. Ou seja, não tem valor nenhum essa questão de você fazer as vontades da carne, levar em conta a filosofia humana, os impulsos da carne. Não tem valor nenhum. Sabe o que tem valor, gente? Cristo Jesus. Só Ele que pode transformar. Pode ter até um valor, né, Leila? Mas é um valor de destruição, né? Um valor de perdição, né? Porque quando você busca os seus próprios interesses, como Paulo fala aqui no verso 23, né? Os impulsos na carne, tem algum valor? Tem. Um valor de se perder, de se destruir, de algo ruim. Só tem valor negativo, então, no caso, né? Porque é interessante que no verso 21, né, Paulo fala: não manuseie, não prove, não toque. E é isso que muitas vezes a gente ouviu na nossa infância, né? Uma criança fala: filho, não mexe nessa água sanitária, não manuseie, não prove, não toque. E quando o ser humano cresce, né, o homem ou a mulher, ele está lá usando água sanitária para varrer, para limpar a casa e tudo mais, né? Só que eles não. Ouviu isso na criança e nunca chegaram perto, estavam presos, né, a essas regras, a essas leis, e achavam que não podia tocar de jeito nenhum, né? Então muitas pessoas pensam: não vou tocar no livro de Apocalipse porque ele é muito complexo, é muito difícil, mas a Bíblia fala: leia, manuseie, prove, toque, né? Então esse é o ponto interessante. Eles estavam presos nesses mandamentos, nessas regras, né? Então o nosso ponto é: busque, entenda, conheça, né? Manuseie a palavra, né? Busque e conheça. Amém. Aqui finalizamos o nosso capítulo 2 de hoje. Você fica agora com o resumo com o pastor Michelson Borges e logo em seguida nós vamos ouvir Rafaela Pinho, o perfeito sacrifício. Nós falamos tanto isso no capítulo de hoje e essa música que nós vamos finalizar. Então não sai daí que a gente volta já. Olá, tudo bem? Hoje vamos analisar o capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses. E no verso 1 quase dá para imaginar Jesus dizendo isto para nós: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. A solução para os que estão em Laodiceia consiste em conhecer Jesus pessoalmente, por experiência própria.
Versos 2 e 3, fortalecidos no coração, unidos em amor, conhecendo plenamente Cristo. Esses são os segredos de uma boa vida espiritual. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, ou seja, quem tem Jesus tem tudo. Entendimento, conhecimento e sabedoria são um verdadeiro tesouro. Verso 4, não se engane com argumentos que só parecem convincentes. Mantenha sempre ligado o seu detector de falácias, de mentiras. Para identificar argumentos falsos que parecem convincentes, precisamos conhecer bem a palavra da verdade, a Bíblia. Verso 6, tão importante quanto receber Jesus é continuar com Ele, permanecer nele, assim como tão importante quanto casar é permanecer casado. Verso 7, não basta ter um conhecimento e uma experiência superficiais, precisamos estar enraizados e firmados em Jesus. Sejamos gratos pelo conhecimento que temos de Cristo. Verso 8, filosofias fundamentadas em tradições e em princípios humanos não levam a nada. Só a verdade liberta e satisfaz. Quantas filosofias vãs e enganadoras têm escravizado pessoas por aí? Filosofia sem teologia é como parede sem fundamento. Verso 9, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mais um verso em que vemos aqui claramente a divindade de Cristo sendo demonstrada, sendo afirmada pelo apóstolo Paulo. Cristo se fez homem, no entanto, nele estava plenamente a divindade habitando. Ele era Deus em carne humana. Versos 11 e 12, o batismo substitui a circuncisão física e representa um compromisso com Deus. O batismo significa morte para o pecado e ressurreição para uma nova vida. Por isso, o batismo bíblico é por imersão. A pessoa é como que sepultada nas águas e depois, simbolicamente, ressurge para uma nova vida. A ressurreição de Cristo prova que Ele tem poder para nos ressuscitar em vida ou mesmo da morte. 14. A lei condenava os nossos pecados. Perdoando-nos, Cristo cancelou essa dívida que nos era impagável. 17. Os sábados cerimoniais judaicos, ou seja, as festas judaicas, de fato, eram uma sombra do que haveria de vir, Jesus Cristo. O sábado do quarto mandamento existia antes do pecado e existirá eternamente, como diz a Bíblia. Portanto, não tinha qualquer caráter cerimonial, como eram os sábados que caíam em dias diferentes da semana, como a Páscoa, a festa dos pães, o dia da expiação. Esses sábados tiveram seu cumprimento em Cristo e eles passaram a existir somente após o pecado. O sábado dos 10 mandamentos, repito, existia antes do pecado e existirá após a erradicação do pecado. Ele é eterno, ele é moral. Verso 18, Paulo condena a falsa humildade e a adoração de anjos, pelo visto, praticada em Colossos. A adoração a qualquer coisa ou qualquer que não seja Deus impede a pessoa de alcançar o prêmio. 19, quem não está unido a Jesus não cresce espiritualmente. Nos versos 20 ao 23, vemos que regras humanas são passageiras e não têm poder para mudar, para refrear os impulsos da carne. Regras podem até conter atitudes, mas não podem mudar o coração. Só a conversão verdadeira tem esse poder de mudança. De nada adianta ser severo com o corpo e descuidar da mente e do espírito. Que Deus nos ajude a colocar em prática os conselhos que Paulo está nos dando aqui na carta aos Colossenses e com isso viver mais felizes, viver cheios de esperança, viver de acordo com a vontade de Deus. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, na presença, na companhia de Jesus. Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Breve Jesus voltará.
Cada vez mais lentos são os passos de Jesus naquela longa estrada em Jerusalém. Cansado, ferido, machucado, humilhado, não há palavras que descrevam esse quadro de horror. Naquela rua empoeirada vão as marcas da cruz. Seu sangue escreve a história de um Deus de amor. Não há quem o ajude. Muitos fogem, muitos choram. Seu olhar quase se apaga, mas ele segue, não para. As mãos, os pés, os cravos a ferir seu corpo à cruz. A dor, a coroa que ele usou, Jesus pagou. Foi tudo por amor. Seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão a mim. Eu jamais irei compreender sua angústia e seu sofrer. Foi por mim que ele se entregou. As mãos, os pés, os cravos a ferir seu corpo à cruz. A dor, a coroa que ele usou, Jesus pagou. Foi tudo por amor. Seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão. As mãos, os pés, os cravos a ferir seu corpo à cruz. A dor, a coroa que ele usou, Jesus pagou. Foi tudo por amor. Tudo por amor. Seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão. A dívida foi paga, o sacrifício foi perfeito. Jesus, a perfeição, a divindade personificada em ser humano, fez tudo perfeitamente. E o que você espera? Qual sua resposta? O que você deseja? Você teve uma dívida paga e você deveria pagar essa dívida com sua própria vida, assim como eu, como Evandro, toda a humanidade. Qual vai ser sua resposta a esse perfeito sacrifício? Que você tenha um excelente sábado, um final de semana abençoado, uma semana feliz. Nos procure quando precisar, qualquer dúvida, oração, estudo bíblico, estamos aqui para lhe apoiar. Mas acima de tudo, busque a Jesus, busque a Cristo, porque logo, logo Ele vem lhe buscar. Que Deus abençoe você, sua família. Até o próximo programa, se Ele permitir. E lembre-se, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, o quê? Ainda Deus está conosco, irmão. Que bênção, que alegria.
Lembre-se que verso 13, né? Ele perdoou as nossas transgressões. Então, ore você comigo, eu quero orar com você também. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado por esse programa, pelo estudo da palavra. Nesse momento, Senhor, pedimos que perdoe as nossas transgressões, perdoe os nossos pecados, Senhor. Eu oro para que essa casa, essa família venha a ser abençoada, Senhor. Eu oro para que esse programa seja um alicerce para que cada pessoa encontre mais a Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém.